Bom dia, pessoas. Esse é um vídeo que eu resolvi fazer como o primeiro de uma série sobre a história do paganismo. Inicialmente eu queria fazer um vídeo só, mas eu pensei depois que ele ficaria gigante. Então é melhor repartir em vários pedacinhos para assim cada assunto poder ser alvo de um vídeo diferente. Primeiramente, então, vamos tentar definir paganismo. Então, como a gente está falando de história, vamos ver quando que surgiu pela primeira vez esse termo. E quem criou esse termo foram os cristãos. Isso não há dúvidas. Né? Nenhum povo se chamava de pagão. É uma designação até pejorativa, né? Esse negócio de ser... Era uma forma de chamar os não cristãos, né? E está diretamente relacionado à ideia de que o cristianismo é uma religião urbana das cidades. Se você lê toda aquela parte ali dos evangelhos, você vê que eles estão sempre indo de uma cidade para outra, que os hebreus já estavam altamente urbanizados e que eles tinham só cidades nos contextos das narrativas. Né? Você tem a Babilônia, você tem Roma. Tudo isso criava um vínculo muito grande entre essa religião e a cidade, principalmente porque depois da expulsão dos judeus, né, eles tiveram várias revoltas porque eles não reconheciam a autoridade do imperador romano. Então eles começaram a ser expulsos, né, destruíram Jerusalém e foram expulsando eles da Judéia. Eles foram para as cidades, eles não foram para o campo. E nas cidades eles começaram a pregação deles, que começou a converter as pessoas ao cristianismo nas cidades. E a cidade, para os romanos, né, ela era oposta ao pagos. O pagos é o campo, a área rural. Né? Então a gente tem a urbe e a área rural, que era o pagos. Então, quando que a igreja realmente começa a reclamar sobre costumes pagãos? Só depois que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Porque antes disso, se você olhar na própria Bíblia, eles chamam de gentios os, os não cristãos, e que também não eram judeus. Eles chamam de gentios, que são os greco-romanos, os egípcios, a galera da Mesopotâmia. Todo mundo civilizado era gentil. E quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, o que era realmente problemático ali, na perspectiva dos cristãos, era a dificuldade de converter as pessoas que estavam fora das cidades, né? As pessoas que estavam no Pagos. Porque ali por volta do ano 400, 400 e pouquinho, ser um cidadão romano era embutido com ser cristão. Por exemplo, o São Patrício, ele era uma pessoa que era cidadã romana, mas que tinha nascido lá no país de Gales, né? E ele foi capturado por, por pagãos, né, irlandeses e levado como escravo para a Irlanda. Aí ele consegue fugir, tem toda uma história mitológica. E depois retorna para a Irlanda para começar o trabalho de converter os irlandeses ao cristianismo. Então, você já percebe que no ano 400 e poucos, mesmo com a fragilidade política enorme do Império Romano, culturalmente o cristianismo estava numa expansão muito grande. E é nesse momento que eles começam a reclamar dos costumes pagãos, os costumes do campo, né? Porque uma coisa era você convencer a elite política das sociedades pagãs, entre aspas, né, que existiam, as sociedades civilizadas pagãs que existiam antes do cristianismo. Quando você convertia essas elites, você fazia elas abdicarem do culto aos seus ancestrais, especificamente aquele culto mesmo, né, ao espírito dos ancestrais, porque eles agora podem
escrevendo dentro das narrativas cristãs e tal, do tempo histórico cristão, que não é cíclico e sim tem início, meio e fim, eles botam na história os parentes. Agora eles não precisam mais cultuá-los, né? Cultuá-los realmente como divindades, de certa forma, da família. Então, as elites elas vão sendo cristianizadas mais facilmente, e os cultos que são abandonados são os cultos guerreiros, os cultos estatais, aqueles cultos que validam a ordem social da perspectiva dessas elites, romanas no caso, né? E existe todo um esforço para adaptar o cristianismo, para que ele valide essas antigas estruturas sociais do Império Romano, né? Não entrando, não colidindo com elas. Mas no campo não dava para o cristianismo chegar com as palavras que ele tinha, com o tipo de narrativa que ele tinha, e realmente oferecer uma substituição satisfatória para as pessoas, né? Em relação às religiosas, não era religiosidade, enfim, aos costumes pagãos. Então os cristãos vão começar a chamar esses costumes de costumes pagãos, costumes do campo, porque ele não estava tendo que contradizer a existência de Odin, ele tinha que contradizer a existência de entidades da fertilidade na terra, sei lá, na Gália, na Inglaterra, na Espanha, pessoas que ainda faziam cultos agrícolas. Muito bem. Então, nós temos essa primeira definição. O pagão é aquele que tem costumes do pagos. O pagos é a área rural, não é a área urbana. E isso incomodava a igreja, né? Mais do que todo o resto. Porque era preciso ressignificar essas coisas, né? Então, posteriormente, vai tendo novas adesões de significado a esse termo pagão, mas o primeiro e original é esse. E quando as pessoas do campo começaram a ser convertidas, né? Foi necessário uma campanha específica, né? A campanha para converter os nobres era tinha um tipo de argumento, e estava muito relacionada à superioridade cultural romana. Então os romanos eram muito mais fodas, né? Os pagãos, quando eles entram, quando tem a queda do Império Romano, durante a Era das Migrações, na perspectiva dos povos germânicos, eles chamam de Era das Migrações, né? E não queda do Império Romano. Mas, enfim. Durante a Era das Migrações, eles invadiram ali todo o território do Império Romano, e aí às vezes as pessoas ficam com a impressão de substituição de populações, e isso é impossível. Os germânicos, eles tinham uma população 10 vezes menor do que a população do Império Romano que eles estavam do Ocidente, que eles estavam invadindo. E não foram todos os germânicos continuaram vivendo na Germânia, na Escandinávia, então, tipo, foi só uma pequena parcela, mas uma parcela muito significativa, de pessoas que não queriam morrer na mão dos hunos, mas estavam dispostas a guerrear contra os romanos para tomar a terra dos romanos, né, e fugir dos hunos. Então, os romanos se lascaram, e para destruir o poder político dos romanos, eles basicamente destruíram todas as cidades que puderam, que conseguiram encostar, né? E destruíram as igrejas e destruíram os escritos. Por quê? Porque esses escritos eles tinham um caráter muito mágico. Imagina, você é um germânico e que você é aliado dos romanos por algum motivo, e os romanos eles mudam as decisões deles de acordo com cartas que os emissários mandam. O cara chegava lá, oh, chegou essa carta aqui, o imperador mandou tal coisa. Isso é mágico, porque os germânicos não conseguiam manter essa comunicação a uma extrema distância, né? Igual os romanos. Muito menos mandar em alguém escrevendo um negócio, né? Isso parece um comando, parece uma bruxaria, uma mágica. Mas enfim, a sedução da civilização romana para cima dos nobres germânicos era muito grande, porque eles estavam justamente querendo substituir a elite romana. Para os pagãos, não. Então eles tiveram que desenvolver
novas formas de conversão que eu vou abordar no próximo vídeo. Isso aí.